A palavra bom e o nome Gustavo Gayer são duas coisas que não costumam andar muito juntas. Mas nesse vídeo a gente vai mostrar que existem sim coisas que o deputado federal por Goiás faz muito bem. Entre elas estão falar coisas que não são verdade na internet, arranjar brigas em vídeos e nas redes sociais e... Espera só um pouquinho. O meu advogado, continuando, e ser alvo de acusações que não resultam em condenações que possam ameaçar a sua liberdade e mandato. Assim eu posso falar, né? Eu baseio na lei. Esse vídeo é para provar isso. Gustavo Gayer nasceu numa família que já tinha tradição política em Goiás. Que surpresa! O seu bisavô Plínio Gayer já tinha sido deputado federal pelo Partido Social Democrático, partido que teve a maioria dos seus políticos se juntando ao Arena, partido pró-ditadura durante o regime militar. Que surpresa! A sua mãe, Maria Conceição Gayer, foi vereadora e deputada estadual pelo Partido Democrático Cristão. Mas, num primeiro momento, o Gayer não demonstrou lá muito interesse na carreira política. Em vez disso, ele se focou em ser professor de inglês. Por muitos anos, o seu canal no YouTube só tinha isso, aulas de inglês. Ele até abriu a sua própria escola em 2013. Numa entrevista ao jornal Hora Extra, ele afirma que a sua carreira política começou com os protestos pelo impeachment da Dilma e a favor da Lava Jato. A gente vai te contar no que deu esse interesse súbito por política depois do recadinho da patrocinadora que tornou esse vídeo possível. Eu tenho uma coisa bem séria para falar para vocês. A Black Friday já passou e se você não aproveitou os melhores descontos do ano, não se preocupe, porque você ainda tem uma chance. A gente está falando da Cyber Week da Insider. Essa semana você ainda vai conseguir as roupas da Insider com desconto super especial. Entra lá na loja e escolhe aquelas peças que você conhece, com toda a tecnologia da Insider, que garante conforto e funcionalidade sem perder o estilo e a elegância. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na tua tela, você vai garantir descontos que podem chegar a até 50%, somando com os descontos da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É a maior moleza. Gente, confere lá e eu te garanto, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama, hein? Fica a dica. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e para a Insider pela ótima parceria. O interesse do Gayer pela política veio no mesmo ano em que ele foi acusado de um crime, o de dirigir embriagado. Segundo o Ministério Público do Estado de Goiás, aconteceu na madrugada do dia 16 de julho de 2015. Testemunhas teriam relatado que ele estava fazendo manobras perigosas com o seu Corolla no centro de Goiânia e teria chegado a colidir com a proteção de um ponto de ônibus. Ele foi flagrado às 1h30 da madrugada na Avenida T63, com sinais visíveis de embriaguez e concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 centigramas, e acabou denunciado pela promotora Ilona Maria Christian de Sá. Não era a primeira denúncia do tipo contra o Gayer. Ele já tinha sido denunciado pelo Ministério Público em 2001 por homicídio culposo e lesão corporal grave, após um acidente que deixou 3 mortos. Wilken Souza Santos, Sander Ercione Moraes e Ângela Graciela Leão Moraes, e uma quarta pessoa, Vladirene de Souza Araújo, com lesões gravíssimas. O acidente aconteceu no dia 26 de novembro de 2000. O Gayer dirigia um Corsa vermelho e se chocou com um ônibus da Transbrasiliana.
A suspeita é de que ele teria ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir e que estaria participando de um racha, mas nunca houve condenação. Isso não impediu desafetos políticos, inclusive da própria direita, de usar o episódio contra ele. Um exemplo foi uma treta que rolou no grupo de WhatsApp do PL em 2023. O bate-boca começou porque o deputado Vinícius Gurgel, do PL, deu um voto favorável ao projeto de reforma tributária do governo Lula. Uma hora na conversa ficou super polarizado entre o deputado Vinícius Gurgel, que era do Amapá, e o Gustavo Gayer, que é aqui do PL de Goiás. O Gurgel falou que o Gayer devia procurar o AA, o Alcoólatras Anônimos, e ele estava isso é uma acusação bastante grave, porque ele estava se referindo nas entrelinhas a um acidente de 2005 em que supostamente o Gayer tinha ingerido álcool e resultou na morte de 3 pessoas. Então chegou nesse nível, ele fala, e você não foi absolvido, você só não está na cadeia porque o seu crime foi prescrito. E aí veio a contraofensiva. O Gayer relembrou um caso de 2021, que o Gurgel aparece envolvido na distribuição de verbas do DENIT, e houve uma investigação e ele foi apontado como possível autor de corrupção passiva, receber dinheiro, receber propina e lavagem de dinheiro. E aí começou a entrar mais gente, entrou o Jordi, o Carlos Jordi, que é um líder ali do PL, começou a ir mais gente, e numa hora eles estavam dizendo que eles estavam num casamento forçado, e os dois lados concordando com isso. Aí o pessoal que é ligado ao Bolsonaro começou a dizer, você tem que sair do partido. Não, quem tem que sair é vocês. Se a gente não é bem-vindo, então aqui a gente sai. E virou um negócio, e o que mais chamou a atenção é que eram mensagens hostis, mensagens agressivas, que perduraram. A disputa começou às 13h30 e foi até às 17h36, 2 horas de briga. E ela só acabou porque alguém do partido foi lá e fechou o grupo, porque a disposição de continuar discutindo permanecia. Outra que não poupou o Gayer foi a deputada Silvia Alves, do União Brasil. Ela foi atacada por ele em 2023 pelo seu voto na MP da Esplanada, que permitiu ao governo Lula aumentar o número de ministros. Gayer acusou ela de ter se rendido ao PT e ela respondeu dizendo que ele tinha matado 2 pessoas bêbado e deixado uma terceira paralítica. A briga ficou feia e seguidores do Gayer foram às redes da deputada ameaçar a ela e aos seus filhos, ao ponto da Polícia Legislativa ter que se envolver na situação. Mas a gente está se adiantando nesse vídeo. Vamos voltar no tempo, para o tempo em que o Gayer ainda não era deputado, ao tempo em que ele começou a ganhar projeção política pela primeira vez, ao tempo da pandemia de Covid-19. No dia 1º de maio de 2020, enfermeiros fizeram um protesto na Praça dos Três Poderes em homenagem aos colegas que já haviam morrido na pandemia e pedindo melhores condições de trabalho. Eles homenageavam os 55 profissionais que morreram em todo o Brasil na linha de frente contra o coronavírus. Também cobravam melhores condições de trabalho, como equipamentos de proteção individual. O protesto pacífico foi interrompido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que também estavam na praça. Entre esses apoiadores estava ele, Gustavo Gayer. Ele começou a disseminar a mentira de que os enfermeiros sequer eram profissionais da saúde. Mas como a gente já viu e tem uma testemunha ali, moradores de ruas estão recebendo aventais, fingindo ser médicos para poder vir e participar daquela manifestação ali. Então, mais um grande exemplo da fake news que acontece aqui nesse país. Ele foi denunciado ao Ministério Público pelo Conselho Federal de Enfermagem, junto a 2 outros bolsonaristas que estavam no local, um dos quais chegou a agredir fisicamente o enfermeiro. Na denúncia, o Conselho Federal de Enfermagem diz que as agressões visam diminuir, menosprezar, ridicularizar a enfermagem como instituição e como profissão, bem como aqueles que a têm por ofício, os enfermeiros. Trata-se de ofensas dirigidas a toda uma classe, com o dolo específico de desqualificar.
Ele até tentou se explicar à TV Anhanguera. Em nenhum momento eu proferi uma palavra sequer de ofensa ou de agressão a profissionais da saúde. Eu vi que era uma bagunça, então eu fui para outro lado. Quando chega uma senhora moradora de rua com um jaleco, e nesse jaleco tinha o nome de um médico, de uma médica, e ela fala... isso é o que ela falou para nós. Olha, eu estava ali, eles me chamaram para participar da manifestação e mostrou o jaleco de médico. Faço o meu vídeo falando, olha pessoal, parece que é uma manifestação falsa. Me colocaram no meio da agressão dos profissionais da saúde, sendo que eu não conheço aquelas pessoas, eu nunca as vi na minha vida. Eu as vi naquele dia lá na Praça dos Três Poderes, mas eu nunca vi, não conheço, não tenho contato com eles. De fato, não existe nenhuma evidência de que ele tenha participado da agressão que aconteceu naquele dia. Dito isso, como todo bom bolsonarista, ele faz de conta que as mentiras que ele espalha não têm nenhuma relação com a violência do seu campo político. Mas essa estava longe de ser a única mentira contada pelo Geyer durante a pandemia. Documentos enviados pelo Google à CPI da Covid revelaram que ele foi a segunda pessoa a mais ganhar dinheiro no YouTube, com vídeos que mais tarde foram removidos por conter desinformação, atrás apenas de Alexandre Garcia. Segundo o documento, até junho de 2021, o Geyer tinha tido 56 vídeos retirados do ar e teria ganho cerca de $8 mil com eles, mais de R$40 mil na cotação da época. Em 2022, ele chegou a ser condenado pela Justiça de Goiás a se retratar por algumas das mentiras. Entre elas, a de que o prefeito de Goiânia estaria desativando leitos de Covid, usando o dinheiro destinado pelo governo federal para o combate à pandemia para outros fins, e que teria declarado não adiantar fazer leitos porque metade morreria da mesma forma. No mesmo ano, ele também arranjou treta com o então ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ao exibir um vídeo em que ele elogiava a urna eletrônica que imprimia o voto em 2017. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. O Geyer queria fazer parecer que o Barroso apoiava o voto impresso em 2017, mas teria mudado de opinião recentemente. Mas vocês viram o vídeo, né? O elogio era para o design da urna e não para o voto impresso. Basta olhar a matéria publicada pelo próprio TSE na época para ver que já em 2017 o Barroso chamava o voto impresso de retrocesso. A notoriedade conquistada pelo Geyer nesse período deixou ele confiante o suficiente para concorrer a prefeito de Goiânia em 2020 pelo Partido da Democracia Cristã. A candidatura quase não aconteceu, porque o vice dele, Alexandre Magalhães, não havia apresentado as certidões criminais, mas no final ele conseguiu concorrer. Ele foi o quarto colocado, com 7,6% dos votos, longe de ser eleito, mas ainda à frente do Major Araújo, candidato apoiado oficialmente pelo Bolsonaro. Foi o suficiente para chamar a atenção do então presidente. No ano seguinte, eles já estavam lá de papinho. Dali para frente, o Geyer se tornou figura carimbada nos eventos bolsonaristas. Mesmo sem um mandato, ele já era parte da tropa de choque do Bolsonaro. E aí foi mentira atrás de mentira. Ainda em 2021, ele foi pego no flagra pelo Projeto Comprova, distorcendo uma enquete da TV Goiás para dizer que o Bolsonaro tinha 87,5% dos votos. Era uma enquete feita por WhatsApp, sem nenhum método de pesquisa real e que tinha acabado de começar, mas ele já gravou um videozinho como se fosse a prova cabal de que se o Bolsonaro não vencesse as eleições de 2022 de lavada, era porque tinha fraude. Ele também foi parte da patotinha que espalhou a live do Fernando Serimedo, o argentino que dizia ter provas de fraude nas urnas eletrônicas brasileiras. Por conta dessa, ele acabou perdendo acesso às suas contas nas redes sociais por cerca de um mês. Chegadas as eleições, ele concorreu ao cargo de deputado federal por Goiás. Resolveu fazer eventos de campanha em empresas, às vezes em horário de expediente.
uma denúncia foi enviada ao Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás decidiu proibir ele de fazer qualquer evento do tipo em qualquer comércio ou indústria. Mesmo assim, ele conquistou mais de 200 mil votos e foi eleito. Nem bem o nosso país tinha se recuperado das atribuladas eleições de 2022, a gente já foi pego pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Muito foi investigado sobre o evento e um dos nomes que apareceram foi o de Gustavo Gayer, apontado pela PF como um possível financiador dos atos. Segundo a PGR, o Gayer teria tentado empregar no seu gabinete um dos financiadores do ato, o empresário João Paulo de Souza Cavalcante, que se apresentava como amigo do agora deputado. Não deu certo, já que o Cavalcante tinha uma condenação prévia. Então, o Cavalcante teria aberto uma empresa chamada Goiás Online, especificamente para prestar serviços para o gabinete do Gayer. Sim, a pejotização chegou até aí, viu? É foda. O sigilo dos telefones do Cavalcante foram quebrados e, segundo a PGR, haviam elementos que levantavam a suspeita de que o Gayer poderia ter trabalhado com o Cavalcante para desviar recursos públicos para apoiar os atos antidemocráticos. Enquanto o Gayer muito supostamente financiava a tentativa de golpe, ele também fazia videozinhos atacando aí os ministros do STF. Um dos vídeos dele dizia que senadores foram ameaçados por ministros da Suprema Corte, que outros senadores foram comprados, que eles vão continuar perseguindo pessoas politicamente e que vão continuar deturpando o que é a liberdade de expressão. E aí o Xandão fez ele ir lá se explicar. Como já deve ter ficado claro a essa altura, arranjar treta é uma das especialidades do Gayer. Tem um alvo preferencial dele, sobre o qual a gente ainda não falou: as professoras. Em maio de 2023, uma professora de História da Arte resolveu vestir uma das obras sobre a qual iria falar para a aula, algo perfeitamente natural. O Gayer não gostou disso e postou sobre a professora chamando ela de petista. Ela acabou perdendo o emprego. A camiseta tem estampada a obra de um dos maiores artistas brasileiros de prestígio no mundo das artes plásticas, Hélio Oiticica. O trabalho, produzido em 1968, chamado de Bandeira Poema, traz a imagem do corpo de um homem de braços abertos com os dizeres: seja marginal, seja herói. Ir vestida com essa roupa para a aula causou a demissão da professora de História da Arte. Eu tenho esse hábito de usar essas imagens, essas obras para poder me comunicar com os meus alunos, eles se interessam por isso. Não há apologia ao crime alguma. A cultura marginal ela surgiu nos anos 60 e ela basicamente representa uma cultura de pessoas que vivem à margem da sociedade. Outro exemplo foi quando ele embarcou na onda da também deputada Carla Zambelli e compartilhou um post da colega que expunha o número de telefone de uma professora que chamou Zambelli de fascista. Ele acabou tendo que pagar R$3 mil em indenização por expor dados pessoais da professora. Eu achei pouco, viu? O Gayer também às vezes usa erros da esquerda para arranjar treta. Por exemplo, em 2025, o Lula cometeu esse deslize aqui ao apresentar a Gleisi Hoffmann como a nova ministra de Relações Institucionais. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. Aí pronto, o circo estava armado para todo mundo chamar ele de misógino. Mas o Gayer foi além e comparou Gleisi a uma prostituta. O seu marido, o deputado Lindenberg Farias, a um cafetão e ainda sugeriu que fariam um trisal com o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O PT pediu até a sua cassação na Comissão de Ética da Câmara. Mas vocês sabem bem como é que funciona essa comissão, né?
é óbvio que não deu em nada. Até quando o Gaia já tá numa enrascada, ele dá um jeito de transformar isso em treta. Quer ver? Em outubro de 2024, o Gaia foi alvo da Operação Descalculia, que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão por suspeita de fraude na cota parlamentar. Essa investigação da Polícia Federal aponta que a fraude na cota parlamentar, que todo deputado tem direito, se constituiu na construção de uma empresa, uma OCIP, melhor dizendo, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, por meio de documentos falsos. E com isso, a cota parlamentar iria para essa OCIP e assim o dinheiro voltaria para as pessoas envolvidas. São pessoas que, além dele investigadas, também os assessores deles são alvos de busca e apreensão. Inclusive, essa imagem é de uma apreensão na casa de um assessor do deputado, agora há pouco, onde a polícia apreendeu R$72 mil em dinheiro vivo. O Gaia e os bolsonaristas tentaram fazer do limão uma limonada e usar a investigação para comprar treta com o STF. Mas o que a gente acompanha agora nas redes sociais são bolsonaristas e apoiadores do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, no movimento de defesa do deputado federal, né, ainda mais coadunando ali com essa estratégia e com essa leitura, essa narrativa que vem tanto por parte do deputado quanto por parte de Rogério Marinho, tentando ali impingir algum tipo de posicionamento ou intenção política por trás dessa decisão de Alexandre de Moraes e deve, portanto, reativar, pelo menos entre alguns dos deputados ali da base do PL, um movimento para tentar pressionar Arthur Lira a colocar em discussão e em votação esses projetos do chamado pacote anti-STF, exatamente para pressionar o Supremo Tribunal Federal em relação a essas decisões e operações, por exemplo, que atingem parlamentares, neste caso um parlamentar do PL, com a imagem muito vinculada, inclusive, à do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a pior treta de todas é tão séria que não dá nem para chamar de treta. O que ele fez foi um discurso racista mesmo. Foi no podcast Três Irmãos em 2023. Eu prefiro até não descrever para não dar voz a isso. A gente vai só mostrar mesmo. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Quando o então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se pronunciou sobre o vídeo, o Gaia foi ainda mais longe e chamou o então ministro Silvio de analfabeto funcional. No final, ele acabou denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Depois desse vídeo, talvez você esteja aí se perguntando: mas como é que uma pessoa dessa, depois de tanta treta, ainda tem um mandato? Se você descobrir a resposta, ajuda a gente aí nos comentários, porque a gente também não entende.